Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje, uma quarta-feira, 18 horas e 30 minutos, do dia 23/10/2019. Nós falamos aqui de swing trade, é o nosso modus operandi principal. Eu sou investidor profissional e professor na Top Traders. Caros, eu divulgo a todos os interessados a imersão técnica oitava edição, a tradicional imersão de dezembro, né? Nós já fazemos isso há vários anos, conseguimos todo mundo da equipe sacrificar um pouco aqui, adiou férias, alguns compromissos. A gente contratou mais gente para conseguir entregar todos os processos dessa imersão e atendendo a muitos pedidos teremos a já tradicional imersão de final de ano. Então eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. Fala sobre tudo que você imagina sobre o treinamento, os bônus, vai ter grupo do Telegram dessa vez, vai ser replicado para o WhatsApp e e-mail para quem não puder acompanhar o dia inteiro, né? Tem horário, as inscrições serão abertas no dia 11 de novembro, só que somente quem estiver na pré-lista vai poder fazer a matrícula no dia 11, garantindo a sua matrícula e também tendo desconto especial. Depois, se tiver sobra de vagas, a gente abre ao mercado a partir do dia 13 somente. Então, fala aqui de mini contratos, carteira, reversão, como operar, a gente opera na compra e na venda, 2 aulas bônus, nunca houve isso, grupo do Telegram nós nunca fizemos aula bônus ao vivo antes da imersão também não. Então, dias 21 e 28, a gente vai ter aula sobre uma aula preparatória, uma outra sobre o nosso fluxograma, mostrando o poder da nossa metodologia. E é uma solução completa para quem tem o antes, o durante e o depois, 360 preparatório, aulas ao vivo e o passaporte prêmio, você vai ficar um mês conosco. E uma outra novidade é a ação de meio milhão de reais, eu vou comprar 500 mil reais em um ativo nas aulas ao vivo, nos dias 3 e 4 de dezembro. Então, entrando na pré-lista, você tem a exclusividade e garantia de matrícula e somente fazendo a imersão que você tem direito depois de ficar no nosso famoso grupo de estudos mediante condições. Recado dado, vamos aos estudos aqui, falando primeiramente das bolsas americanas. Nós temos S&P com alta de 0,28, Dow Jones 0,17, Nasdaq 0,19. Petróleo, nós acertamos novamente a movimentação, subindo 2,55 e o VIX caindo, o índice do medo que geralmente vai na mão contrária às bolsas. EWZ, ETF brasileira, negociada em Nova York, subiu 1,39. Ok? Pessoal, falando de fluxo, lembrando que a nossa metodologia ela se baseia em fluxo gráfico e fundamentos. Mini índice. Ontem os estrangeiros saindo de uma posição vendida de 184.303 para 189.662. Trabalharam na ponta vendedora. No caso do mercado de ações, trabalharam levemente comprados no dia 21, reduzindo o saldo assustadoramente vendedor de 11.492.661 para 11.117.971. Agora, no dólar, nós tivemos um movimento muito interessante, porque eles simplesmente saíram de uma posição comprada de 120.027 contratos para 98.438. Então, reduziram drasticamente a ponta compradora. Seria o primeiro sinal de entrada de estrangeiros ou seria isso daí efeito do swap cambial do Banco Central ou um pouco de cada uma dessas manobras? Eu fico com a última opção, um pouco de cada uma dessas manobras. Ok? Caros e caras, vamos falar um pouco de criptomoedas primeiro, para a galera que gosta. Então, primeiro aqui falemos do Bitcoin, né? O Bitcoin definitivamente ele não tem uma configuração de alta, nós falávamos sobre isso, né? A gente desistiu, entre aspas, nós estamos posicionados quando ele fez um rompimento falso da CLTB, quer dizer, a baixa de hoje ela é violentíssima e ainda tem volume, quer dizer, não tem
Nada que justifique. Inclusive, eu estou esperando para comprar um Bitcoin para minha filha completo. Eu vou comprar uma unidade aqui no Brasil, mas eu acho que ainda não é o momento. Quando for, eu vou compartilhar. E a mesma coisa aqui do Bitcoin Cash, né? Não conseguiu se manter acima da média de 21, uma pancada já hoje. Aí falemos depois do Ethereum e do Litecoin. O Ethereum, não. Então falemos do Ethereum e do Litecoin. No caso do Ethereum, uma situação parecida, né? Ele já tinha uma inclinação baixista e ele nem chegou a superar essa linha de tendência, né? Talvez assim faria sentido, mas eu acho que assim faria, ou nem se aproximou, ou uma linha mais curta. A grande questão é que a venda é dominante, não tem nenhum sinal assim de força, e além disso acionou um pivô de baixa, né, na perda de 1,6797. E por que não também um ombro, cabeça a ombro, né, nós temos aí. E aí o Litecoin, lembrando que o meu cabeça a ombro é uma figura de baixa. Aí temos o Litecoin, né, também um ombro, cabeça a ombro, figura absolutamente baixista, não superou nem a média de 21, e a tendência é que caia mais, vídeo uma queda de 8% com volume violentíssimo, né? Ok? E aí falemos do petróleo. Crude Oil WTI. Não Crude Oil, aí sim. Crude Oil WTI, né? Podemos dizer assim, sem falsa modéstia, que acertamos a virada. Técnica aplicada, né? Rompimento falso de alguns fundos. Topos e fundos ascendentes, sombras inferiores, mostrando que a compra se aproveitava de correções para se posicionar e rompeu uma região importante a 55, tem mais espaço, na minha visão, para subir. E aí temos o Brent Crude Oil negociado na ICE em Londres, o movimento também... Lembra que eu falei que se operasse petróleo eu estaria me posicionando semana passada? Né? Então nós temos aqui um fundo falsamente rompido a 57,26. A compra se deu na verdade dia 3, né? Rompimento falso de um fundo. Formação de um martelo com longa sombra inferior. E agora rompendo aqui a região de 60 dólares com 66, abre mais 60 dólares com 70, abre mais espaço para subir. Ok? E pessoal, para a galera que gosta, acompanha futebol aí com a gente, né? Lembra que eu falei que o Atlético Paranaense seria campeão da Sul-Americana? Eu tô falando que o River vai ganhar a Libertadores desde a fase de grupos. E já foi para a final única em Santiago, no Chile. Eu acho que o adversário vai ser o Grêmio, algo que eu falo também há muito tempo. Inclusive, apostei com um amigo meu, que é meu irmão, que é o Emerson, flamenguista. Ok? Falemos do VIX, então. Bom, aqui nós temos o VIX, né? Uma movimentação... às vezes, né? Se olha a figura assim, o que a gente enxerga aqui? Acho que essa LTB nem se aplica. Eu gosto de tirar tudo que não é tão relevante no gráfico, que eu acho que ela mantém a atenção do aluno naquilo que o é. Então nós tivemos um topo duplo. E pessoal, mesmo que você não opere o VIX ou não goste do VIX, é aquilo que eu sempre falo. Muitas vezes pegar uma operação aqui e tal é importante, só que procure aprender. O aprendizado vai muito além da operação, por quê? O aprendizado, ele é perene, ele é para sempre, né? Ainda mais o nosso método, que é atemporal. A operação é momento, é efêmera, então pensem nisso. Então nós tivemos um topo duplo, o eixo localizado a 16,44, alvo na região de 13 dólares com 35. Cumpriu o alvo, parece que nós temos um mastro bandeira de baixa. Pô, professor, tem mastro bandeira de baixa? Tem. É o que parece. Seria bom demais para ser verdade, porque aí levaria a uma perda de um fundo marcado entre 19 e 20 de setembro, e outro fundo mais recente teria espaço pelo menos até 11,80, talvez até
menos que isso para cair. E se for realmente uma bandeira, muito mais que isso para cair, né? Certo? Então, VIX estudado, falemos do Dow Jones. Meu palpite para hoje, pessoal, eu acho que o Grêmio vai ganhar do Flamengo de 1-0 ou vai ser 1-1 e vai para os pênaltis. Então, o que a gente percebe aí no gráfico do Dow Jones? Primeiro, uma aproximação entre preços e média. É possível imaginar um ombro, cabeça, ombro invertido? É possível, né? Então é uma ideia. Aí nós temos o S&P, ombro, cabeça, ombro invertido, ainda um pouco longe da média. As bolsas americanas estão um pouco desalinhadas. É normal por causa da temporada de balanços lá fora. O curioso é que a simetria em V, ó, a letra V mesmo ainda não foi alcançada, ou seria em 8237. Não foi. É um piercing line pattern no padrão penetrante padrão de hoje? Não. Penetra pequena porção do candle de ontem. Eu acho que o grande risco gráfico, digamos assim, para as bolsas americanas seria a perda do 8.045 no índice Nasdaq. Lembrando que boca de gap segura M. A gente viu isso em Petrobras, mas não seria interessante. Mas eu não descarto essa hipótese. Esse gap está estranho aí. Ok? Tanto que a gente teve um movimento parecido aqui no começo do mês e fechou, só que aí veio muito, né? Então eis a questão. Muitos vendidos pensando nessa ideia. E aí podem cair do cavalo como, né? Já trazendo para as bolsas nacionais. Lembra que eu falei para vocês que os vendidos tomaram o olé? Porque houve uma alta, uma recuperação em V que nós apontamos aqui numa região de suporte. Com o V não, o W, né? Ó, a letra W aqui, né? Seria natural uma correção até a média ou até 103, 102 mil pontos. Só que não. Quem vendeu aqui foi estopado e uma das variáveis que gerou esse movimento foram vendidos mais recentes estopados. Na verdade, tinha motivo para vender? Tinha. Arame, a figura plenamente preenchida, rompimento falso 105, 630. Foi de fato um olé nos vendidos, né? No BOVA11 é a mesma coisa, o BOVA11 a galera opera, né? Então eu acompanhava uns books de BOVA11 e tinha algumas pistas ali do que ia acontecer. Então lembra que eu falei para vocês, ó, a gente tem uma estrela cadente sobre um alvo de W, só que assim, a média de 5 tem feito a diferença, ó, desde aqui de baixo. Aí nós temos um pivô rompido a 102, o candle de hoje é estranho, eu concordo com você. O candle de hoje ele tem grande volume também. Fica a dúvida se é uma simples correção na parte alta do Marubozu de ontem ou se é uma estrela cadente que, apesar de verde, foi fora da banda de Bollinger superior e fecha dentro. É uma leitura complexa nesse momento. Por exemplo, tomar posições compradas, para quem já não vem comprado, é um risco grande, na minha visão. Mas tem um sinal, por exemplo, de queda? Pô, sinal tem. Tem estrela cadente, fora da banda, fechou dentro, longe de média, só que ela é verde. Tem um Marubozu antes dela, então é um cenário de alta complexidade agora. Né? Isso é inconteste. Um cenário de alta complexidade. Agora que a gente tem a Previdência de fato aprovada com os destaques e o TCU aprovou também a liberação para a sessão onerosa, eu vi há pouco, as atenções se voltam para novos desdobramentos econômicos, para o Brexit lá fora, para trade war Estados Unidos e China, mas se volta também para a STF. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos ver algumas coisas interessantes para a gente estudar. Ó, então o BC vai fazer mais leilão, swap amanhã, tende a continuar pressionando o dólar, eu acho que até R$4, pelo menos. Né? Vários balanços saindo, ó, balanço da Ford lá fora. Ó, dólar recuante rivais com possibilidade de adiamento do Brexit, ó, isso é importante. Então, ó, o dólar recuante rivais nessa quarta-feira, com investidores de olho na possibilidade de um adiamento do Brexit.
Eu acho que vai ser adiado. No fim da tarde em Nova York, o dólar subia, né, aqui em ienes, tal. Ao longo do dia, o índice DXY oscilou entre os campos positivo e negativo, sem perder estabilidade. Se deveu ao movimento também alternado da Libra e do euro ante o dólar, com o mercado monitorando o desenrolar do Brexit e a possibilidade de novas eleições no Reino Unido, né? Vamos dar uma olhada nesse índice DXY, que foi citado ali, ó. Ó, perto da estabilidade, né? Índice de moeda dólar americano. Vou colocar até ele aqui, DXY, para de vez em quando a gente acompanhar, por que não, né? Legal. Então foi aí. Em relação ao dólar também teve esse motivo. A votação está 2-1 a favor da manutenção da prisão em segunda instância. Votou a favor Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio Melo, e a favor votaram Alexandre Moraes e o Edson Fachin. Se o Alexandre Moraes tivesse votado contra a prisão em segunda instância, já era. Porque os votos que o mercado desconhece justamente dele e da Rosa Weber. Eu falei sobre isso no áudio que eu mandei no Telegram pra galera. Pra quem não é inscrito, é só procurar aí na descrição dos vídeos como é que você entra no grupo do Telegram. Algo que é importante para hoje, pessoal, fluxo cambial. Então, o fluxo cambial, na semana passada, né, ele entre 14 e 18 de outubro foi positivo em 634 milhões de dólares, sendo que o financeiro, que é o mais importante para a gente, entrada líquida de 299 milhões de dólares. Há muito tempo que nós não tínhamos entrada líquida pelo canal financeiro, então já é talvez algo novo, pelo menos pararam de tirar a grana daqui os estrangeiros. Ok? Então falamos do BOVA11, falamos do Ibovespa, vamos falar dos ativos fixos. Então falar aqui de Petrobras primeiramente, Petro 4 aí na tela. A Petrobras subiu razoavelmente bem hoje, né? 1,40. O petróleo ajudando, sessão onerosa também. A Petrobras finalmente fechou esse gap, continuava aberto, podemos apagá-lo. E, a Petrobras ela tem uma LTB importante rompida e agora um topo, que é o 28,55, que seria um ponto de stop inteligente em caso de fechamento abaixo desse patamar, né? Aí nós temos uma resistência a 29,35, ok? Que me parece ser um alvo para a Petrobras no curto prazo. Aí temos Vale, a Valerie, Vale 3. A Vale ainda não mostra força, mas eu acho que por inércia ela vai pelo menos tocar essa LTB. Agora se rompe ou não é outra história. Mesmo caindo, eu acredito. Acho que nós temos um Vzinho aqui, né? Esse V teria alvo a 48,92, então... E se ela tocar o alvo do V, ela rompe a LTB. Né? Então esse negócio de figuras conjugadas me agrada muito também, é uma das máximas da metodologia. Aí temos BBAS3, aí na tela, Banco do Brasil. Banco do Brasil é uma sessão de alta natural, uma sessão de leve alta, né? Pode ter subido um pouquinho, mas o volume é crescente, mínima e máxima mais alta, e se aproxima de uma resistência, que é o 48,70. Então, assim, hoje o mercado mostrou alguma maturidade. Ontem, pessoal, eu até tinha comentado com vocês, o pessoal começou a comemorar a reforma da Previdência antes da hora. Ainda tinha destaque do PDT que poderia ter um impacto de 149 bi quase. Um destaque do PROS poderia trazer a reforma de volta à Câmara dos Deputados, que seria trágico. Um da cidadania que foi retirado e um da rede que foi retirado hoje, um destaque.
e aquele do PT que envolvia a Constituição e poderia judicializar o processo. Então foi feito um acordo, a rede tirou seu destaque, o do PT foi aceito, e pelo que explicou o responsável Marinho, não vai impactar nos 800 bi, porque ele já estava imaginando uma judicialização. Olha que viagem, né? Então o Paulo Paim, na verdade, de vilão, passou a ser herói, elogiado por todos. Eu vi todos os pronunciamentos hoje no Senado. Por que eu assisto? Porque eu, para poder dar opinião, ter autoridade, ter alguma credibilidade aqui, eu tenho que estar informado, né? Então, às vezes o cara fala, eu não conheço muito bem aí do Senado, eu só conheço o grafo. Pô, isso é inadmissível, né? O cara tem que estudar, não conhece, vai aprender, estuda e aprende. Então, por isso que o mercado subiu. Então, acho que nem tudo estava nos preços. A gente vê Bradesco. Agora, qual que é a prova dos 9 que eu ensino aqui para vocês sempre? A grande régua de tudo isso que está acontecendo é o fechamento semanal. Saberemos só na sexta, ok? Falemos de Bradesco. Bradesco sub 0,71. Então, Bradesco... aparentemente, deixa eu só ver se o gráfico de Bradesco está certo. Na verdade, esse gap aqui não está, né? Não tem esse movimento aqui, né? No Cartesian está, esse espaço aqui não existe. Depois eu aviso lá pro pessoal. Então, Bradesco subiu um pouco menos de 1%, mas subiu. E Bradesco, além de deixar para trás uma resistência importante a 34,47, ontem já havia rompido um pivô de alta a 34,88 e hoje, com forte volume, operou na parte alta desse candle, o que mostra a força no Bradesco, né? Não é novidade para a gente estuda sempre FNC. A gente conseguiu capturar esse movimento diferente no mercado justamente através de uma formação de fundo de rompimento falso aos 11.615 no IFNC, que está na lua agora, né, como se diz por aí. Ele rompeu aqui a sua máxima histórica a 12.796. E é isso, né? Só tem candle de alta, um mastro bandeira aqui tem que ser monitorado. Por exemplo, no Ibov, Ibova 11, tem algum sinal de topo? Sim. No IFNC, não. Ainda não tem. Então parece que tem algum fôlego. O semanal nos dirá. Certo? Aí falemos de Itube. Itube 4. Itube uma alta mais forte, mais pujante. Volume em Itube impressionante, né? Nós temos, por exemplo, hoje 34 bi. Não, 34 bi. Deixa eu ver aqui no Cartesian. Softwares. 1. bi. Ontem 1.3 bi. O YouTube tá correto, né, aqui no Cartesian, né? Eu tenho os pontos mais facilmente marcados. Então, o volume muito forte, o mastro bandeira, né, o rompimento 35,13 acelerou a compra, rompeu 35,77, agora ele está numa região nevrálgica, 36,49, 36,28, nós temos aqui o 36,39 e mais os topos de julho. Então, é uma região nevrálgica, mas não tem sinal de topo. Fechou com uma leve sombra superior. Professor, teríamos aqui um rompimento falso 36,49? Até temos, mas olha o movimento que vem antes. Olha o volume, então. Você tem que olhar a floresta e não somente as árvores, apesar de serem importantes também. Aí nós temos DI. DI1F25. Né, os juros, tendência de baixa, né? Hoje eles caíram para 6,140, uma queda de 0,81. Né? Então a reação de ontem, talvez simplesmente vendidos realizando lucro. Então tendência de baixa perdura. Pessoal, falemos aqui dos índices mundiais.
Europa, somente a França das bolsas mais importantes em queda. Então vamos... Teve uma versão nova aqui do broadcast, então meus estudos não foram salvos em sua totalidade. Então, Bolsa de Xangai. Vamos estudá-la. A Bolsa de Xangai, ela faz um movimento aqui de negação desse ombro cabeça a ombro. O processo ainda não são favas contadas, mas acho que deve subir essa madrugada até em razão do que aconteceu nas outras bolsas, né? Então essa figura precisa ser, digamos assim, anulada para estourar um pivô e a Bolsa de Xangai, de fato, entrar numa movimentação mais positiva. Aí temos o índice DAX da Alemanha, onde começou a minha história na Bolsa de Valores. Nós temos sinais vendedores no dia seguinte, temos a negação que aconteceu hoje, né? E aí o índice FTSE a seguir. Bolsa de Londres, né? O Brexit aí no radar dos investidores. Depois eu coloco as médias, os indicadores. Então nós temos um rompimento de um pivô, né? Aparentemente o mercado tem gostado dos desdobramentos do Brexit, então assim deverá seguir. Voltando para o mercado doméstico, vamos fazer então pedidos do YouTube. Então vamos lá. Pessoal, eu vou fazer os pedidos do YouTube e depois eu falo um assunto aqui. Então, o primeiro pedido é Leve 3. Metal Leve, né? Metal Leve é uma ação que nós já operamos com bastante êxito em uma imersão. Hoje em dia eu não vejo ativo muito interessante, ele está perto das máximas recentes, assim, é aquela história. Tem fluxo para tudo subir? Não tem, só que assim, se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, mas não é uma das minhas ações prediletas. Mas tem um zigue-zague ascendente. Eu acho que no caso de Leve, claramente aqui nós temos um triângulo, né? Então, provavelmente para o lado que romper. Na verdade, assim, é um triângulo que está aparentemente até rompido já. E hoje houve um pullback, então tá mais para compra, né? Aí temos Lely Blanc, já operei muito mesmo esse ativo. Aí o cartezinho tá trazendo o gráfico de barras. Vou fazer aqui no TradingView. O que dizer sobre Lely Blanc? Fraco volume, bandas justapostas, redução de volume, numa região de fundo assim. Às vezes o profissional ele cria polêmica de forma desnecessária. Ele fala, lixo de papel, porcaria. Quem opera é não sei o que lá, é o papel de espalha, ele faz papel de bobo. A tendência, todo mundo está vendo que é de baixa. E o ativo está morto. Professor, o que eu não devo fazer nesse ativo, na sua opinião? O que você não faria como sendo você um investidor pessoa física? Eu não trabalharia de forma nenhuma vendido a descoberto para ganhar na queda nesses níveis. Então, ponto número 1. Professor, você acha que é um ativo interessante? Estaria no seu top 5, top 10, top 20 para entrar comprado? Não. Agora, vai fazer alguma coisa, desde que você não faça termo, que é um swing trade alavancado. Por exemplo, você compra um lote da ação, aí dá certo, você compra de roupa, vai na sua loja preferida de polos e compra umas 10... vai jantar com a sua esposa, compra um baita presente pro seu filho, ou vai viajar, eu acho válido. Eu não faria para mim, mas seria o que eu acharia mais inteligente se alguém acredita na empresa. Então, sendo o mais transparente e sincero possível. Aí nós temos BPAC 11, que é BTG Pactual. Lembra que eu falei para vocês que eu acreditava numa exposição na ponta compradora? Aqui tá, né? Eu falei isso quando estava mais ou menos 50, tá 61, já subiu 23%. Por quê? Ativo de qualidade é aquela história quando envolve polícia, geralmente o movimento é contrário, ou quando envolve alguma coisa muito pessoal, alguma coisa muito impulsiva, como a Smiles, a Qualicorp.
Aí o que que ela fez? Ela fez um topo duplo e rompeu. Isso é forte. Se eu fosse, por exemplo, aquela história, Wagner, você tem que comprar ou vender BPAC. Eu faria uma guerrilha. Eu compraria e colocaria um alvo 4, 5, 6% acima. O movimento macro talvez tenha passado. E onde é que está o stop? Você pega esse topo aqui, 59,60, tecnicamente está num fechamento aqui embaixo. Então, minha opinião para BPAC. Aí tem TC SA3, que é a Tecnisa. Inclusive, eu tenho um imóvel da Tecnisa. Eu não acho, por exemplo, que a Tecnisa, digamos assim, ela está atrasada em relação a Elbor, a JHSF, coisa e tal. Eu acho que é um ativo ruim mesmo, é uma empresa que passa por problemas, mas é o mesmo caso da Deliblanc. Quer fazer um trade doidão? Compra um lote, sem exagero, sem termar, sem alavancar no day trade, que aí você pode ter uma grata surpresa. É algo válido, né? E não vender descoberto. Aí nós temos a Cogni N3, que é a antiga Croton, né? Não mostra força, está numa região de fundo, é descontada, está descolada dos seus pares, mas, pô, falar que o ativo está dando oportunidade, caiu, um movimento lateral com baita de um candle desse, é um ativo que tem um prêmio muito grande embutido, mas tecnicamente no gráfico não tem sinal. Falar de destaques do dia. Eu peguei VEG, né? Teve todo o impacto aí dos números da VEG. VEG eu acho que é uma ação complexa de operar, né? Só que lembra que eu falei aqui no programa, ó, VEG é complexa para operar. Só que aqui ela deu uma compra fácil, eu falei desde o início aqui no YouTube. É que às vezes, pessoal, o aluno não assiste o vídeo inteiro, ele só olha o papel que ele tem interesse e tal. Mas assim, se você assistir tudo, você vai pegar muita coisa aqui nas entrelinhas. Então era uma compra. Só que agora, o que eu faria para quem conhece a minha metodologia? O ativo da compra, ele sobe, cumpriu a simetria a 24,84. Aí ele passa essa região através de um gap. O que eu costumo fazer nesses casos? Eu realizo 60% a 70% do lucro, coloco o stop do restante abaixo da mínima do dia da explosão, que é 25,25. Ok? E uma outra ação que eu separei foi Eduque, que é do setor educacional também. Esses nomes também dessas empresas educacionais vou te contar. Aí quando você olha Eduque, nós temos um sinal de topo. É uma pinça, duas máximas justapostas, foi fora da banda, fechou dentro, cobriu metade do candle anterior, então é um sinal, né? Mas veremos as cenas dos próximos capítulos. Então, destaques do dia abordados também. Eu falei de FNC. Algo que eu gostaria de mostrar para vocês. Balanços. Fiquem atentos com os balanços. Por exemplo, aqui, eu acompanho no investing.com. Você tem como colocar um filtro. Você vai lá, earnings.calendar. Então, por exemplo, eu vou colocar um filtro só para ver os balanços no Brasil. Você tira aqui Estados Unidos, tá aqui Brasil, você clica em aplicar. Aí, por exemplo, hoje, balanços de hoje, CSN, Energias Brasil, não, EDP, né, Energias do Brasil, Localiza, que acabou de sair, e VEG. Então a VEG já reagiu bem ao balanço. O que teve ontem de balanço? Lembrando que a Neo Energia divulgou os números na sexta-feira. Ontem teve da Home. O que tem para amanhã? Fleury, Grendene, Renner, Petrobras e Vale. Então, pô, balanço de Petrobras e Vale vai impactar o mercado. Sim ou não? Então vale a pena acompanhar. E pessoal, só um recado. Algo antes de eu fazer o mini índice e o mini dólar. A Top Traders tem duas iniciativas educacionais em andamento. A primeira vai ocorrer na primeira semana de novembro, né? Exatamente nos dias 5, 7 e depois no dia 10.
né, na terça, na quinta e no domingo, é a semana do trader. Então a gente vai fazer uma convocação, a hora é agora, muitas mudanças, tal. São 3 aulas ao vivo, então é isso aqui, ó. Isso é a semana do trader. Ok? É gratuito, você vai interagir comigo ali no YouTube. Por que vale a pena se inscrever? Talvez seja fechado no YouTube devido ao grande número de pessoas inscritas. Aí eu fechando, eu consigo atender todo mundo, responder coisa e tal. Então a semana do trader é a primeira semana de novembro. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, né, falando aqui nadando com os tubarões, o voo da águia, tem meu currículo, aprenda a aproveitar o melhor momento da bolsa, mostrando que as oportunidades ainda são inúmeras. Então essa é a semana do trader. Eu vou deixar o link da semana do trader também na descrição do vídeo. Agora, tem um treinamento pago, que é a imersão técnica Top Traders, que vai ocorrer em dezembro. É outra coisa. Então, nos dias 3 e 4 de dezembro, tem a imersão para quem quiser aprender a metodologia, montar a carteira nova comigo, operar mini dólar, operar mini índice. Aí eu tô colhendo a pré-lista para garantir a participação e o desconto no lançamento desse curso que vai ocorrer no dia 11 de novembro. Então são 2 assuntos diferentes. Semana do Trader é um assunto, a imersão técnica é outra, ok? Legal, então para a gente finalizar, falemos do mini índice e do mini dólar. Então se inscrevam, quem tem interesse na semana do trecho, todo mundo deve participar. Agora imersão entra na pré-lista quem tem interesse em fazer o treinamento conosco em dezembro. Entrando na pré-lista, você garante desconto e garantia de matrícula. Quem não tiver na pré-lista dessa vez não vai conseguir fazer o curso. Porque só a demanda que eu vou ter do pessoal que já é do meu grupo, que sempre faz a imersão de novo, tem gente que fez todas já mais o pessoal do 360 que fez no passado, que vai ser um bônus dessa vez. Quem fez o 360 vai ter desconto, já vai preencher uns 70, 80% das vagas. Pessoal, no dólar, nós temos um topo triplo 3 montanhas. É interessante comprar dólar agora? Tá descontado? Eu não acho que seja. Pô, então eu vou entrar na venda do dólar agora. Acho que você está um pouco atrasado, porque ele foi quase a 4.200. Ele chegou a bater 4.191.500. Eu acho que o momento agora é esperar a oportunidade na ponta compradora, se tiver sinal, ou administrar uma posição vencedora na venda para quem tiver vendido. Isso é opinião minha, pessoal. Eu não sou dono da verdade, eu não sou Deus, eu não acerto sempre, mas é a minha opinião. Então, houve a perda de uma LTA, houve cruzamento de médias para baixo, o Banco Central está fazendo leilão, o dólar caindo frente a algumas moedas. O que eu vejo aqui? O 4.058 como um suporte importante, gerou esse forte movimento altista de outubro. Ele foi perdido em fechamento, volume forte nas últimas 2 sessões, e nós temos um ponto nevrálgico aqui que é 4.031.500. Simplesmente o 4.031.500, ele foi o ponto que fez aquela movimentação toda de euforia. Então o ponto ele é justamente 4.031.500. Que nós vimos em meados de setembro, que muita gente dizia que o dólar ia a R$5. Então é um ponto nevrálgico. Esse é nevrálgico, esse daqui também. Se esse for perdido, quem está comprado começa a bater o desespero. Mas aí você fala, professor, mas eu até concordo com você. Só que aí se ele perder esse ponto, já vai começar a ficar longe da média. É o que eu te falei. É administrar a posição de venda, na minha opinião. Quem está comprado está enrascado? Talvez, depende do ponto da compra. Quem está vendido tem perspectiva? Talvez, depende dos leilões. É um momento mais complexo. Eu acho que o mercado de ações está dando sopa. O mini índice e o mini dólar, ele deu oportunidades recentes. Agora é o momento de administrar para quem está no barco. Opinião minha, né? Olha que interessante, pelo gráfico perpétuo do mini índice do Cartesia, nós temos a máxima histórica que nunca foi batida. Esse gráfico é perpétuo, ele junta um vencimento no outro, a 108.775. Qual que foi a máxima de hoje? 108.740, quer dizer, respeitou. Nossa, eu tenho um sinal de topo, vai cair, eu vou sair vendendo tudo. Não tem um sinal. Mas quem está comprado tem que ficar esperto. Quem está a fim de vender tem que ficar esperto. Pode ser que tenha oportunidade, né? Mas o volume ainda foi forte.
tem o pivô rompido, tem o 107, 110 como suporte. Daí, se a gente pegar um gráfico de 60 minutos, nós tivemos um pivô, né, acionado a 106,765, lançou o mini índice 68,220, houve um mastro bandeira aqui, só que ele não foi efetivamente consumado. Então ele já gera dúvida, né? Não houve força. Aí o que eu vou fazer? Eu vou apagar o 106,575. Aí eu vou aumentar o zoom aqui do meu gráfico. Eu acho que esse ponto, ó, 105,800, não justifica manter, ele está muito escondido aqui. Esses dois sim, 104,290, 105,250. Eu acho que faz sentido, eu acho que não faz sentido também manter essa LTB. Lembra daquela história, pessoal? Quem deixa sujeira em gráfico é preguiçoso. O cara que é ativo, que é dinâmico, que está com a faca nos dentes, como eu prego que o investidor deve estar, ele mantém. Porque assim, sabe por que os meus alunos são bons pra caramba? Por que eles operam bem e ganham dinheiro? Porque eu os preparo para ser mentalmente fortes. Essa é a diferença. A técnica... Quem tem dedicação e tudo, a técnica que eu uso, ele aprende facilmente. Mas aí por que eu não deixo entrar no grupo antes de estar preparado? Porque mentalmente ele não está preparado. Você entende? Para mim seria interessante encher meu grupo, o cara paga, tá no grupo, eu compartilho minhas opiniões, mas eu quero fazer a diferença na vida do aluno, né? Então, isso é o mais importante. Então, durante o período de mentoria, ele vem comigo. Top Traders é um processo. O camarada faz o Seja Bem-vindo à Bolsa, gratuito. Aí agora tem o Telegram, aí tem o YouTube, ele recebe o cenário, tudo gratuito. Ó, radar gratuito, na mira do trader gratuito. Seja Bem-vindo à Bolsa, gratuito. Telegram gratuito. Né? Então, ó, radar na mira do trader, Telegram. Aí tem o cenário, Seja Bem-vindo à Bolsa, tudo gratuito. Aí ele vem fazer imersão, então ele já vai se preparando. É um processo, pessoal, as coisas não acontecem da noite para o dia. Daí, ele faz a imersão e ele fica um tempo no grupo. Aí ele está preparado, né, mediante condições para integrar o nosso grupo de fato. Então é um processo. Então eu ensino o aluno a ser mentalmente forte, além das técnicas que são exclusivas. Então assim... A inclinação é altista, eu acho que o 108,220 é um ponto importante a ser estudado. E tem aqui o 108,740 também, que foi a máxima histórica, né, de fato, que o mini índice já operou. Então, um gráfico altista, mais delicado, já nas alturas, o investidor tem que monitorar a posição de perto. Ok? Então, voltando a dizer, quem tem interesse na imersão, vou deixar o link na descrição do vídeo, vai ser em dezembro. Agora, Semana do Trader, pô, pessoal, inscreve todo mundo aí para participar, é gratuito, vai interagir comigo, a gente vai bater papo na primeira semana de novembro. Então, são iniciativas diferentes, ok? Hoje vai passar o Grêmio para a final da Libertadores, saúde e paz a todos, e domingo vai ser Corinthians 7, Santos 0. Já estou dando palpite desde já. Deus abençoe o nosso trabalho, pessoal, uma excelente noite, meu muito obrigado. Valeu!